Prepare for a rude Prepare awakening. para um rude despertar em Israel, por Michael Rood. Profecias das festas em primavera de Deus. Vamos começar a parte 2, final, o ladrão de noite. Sempre que temos a palavra como, ela é usada como uma conjunção nas escrituras. Ela nos dá uma versão de por exemplo. Esse exemplo paralelo chamamos de sinônimo, ou seja, a maneira semelhante de como o milênio do Senhor aparecerá e de como o ladrão na noite aparecerá. Na nossa cultura, é claro, sabemos de como o ladrão na noite aparece. Ele entra na casa, pega um pedaço de pau, bate em você, pega o seu carro e foge com a chave e suas joias e o carro. Mas essa não era a cultura da qual essa escritura foi escrita. Tudo o que podemos fazer é voltar para a cultura e ver como essas coisas aconteceram naquele tempo e ter um entendimento melhor de como as coisas aconteceriam naquele tempo e do jeito que foi falado. Porque todas as noites no monte do templo havia um sacerdote e o seu trabalho era tomar conta do fogo do altar. Ele tinha de manter o fogo aceso toda a noite, não extremamente quente, mas apenas cuidar do fogo para que na parte da manhã eles poderiam pegar um pedaço de fogo rapidamente e então na hora da oferta da manhã, no que eles queimavam um carneiro macho de 1 ano de idade na hora da manhã da oferta. Então o fogo já tem que estar preparado para ser usado. Agora, o trabalho daquele sacerdote é ficar acordado toda a noite e cuidar do fogo. Ele era um encarregado que estava de plantão, que foi selecionado para esse trabalho naquela noite. E se acontecesse, e se aquele sacerdote for até lá e começar a preparar o fogo e colocá-lo bem quente e em seguida deitar, então ele poderia experimentar algo que acontece bem frequentemente. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, de vez em quando sobe no monte do templo, nas primeiras horas da manhã ou tarde da noite. No meio da noite, o sumo sacerdote sobe para ver se o servo está fazendo o seu trabalho. E se ele descobrir que o sacerdote de plantão preparou o fogo muito bem quente, criou bastantes brasas e em seguida foi dormir, o sumo sacerdote iria ao altar, pegava muitas dessas brasas quentíssimas e as preparava muito bem, ajeitando todas as brasas bastante juntas, e depois ele, bem vagarosamente, ele ia discretamente como um ladrão na noite, e em seguida ele ia para onde estava o sacerdote em plantão, que tinha caído no sono. Então o sumo sacerdote ia até lá muito silenciosamente e ele jogava todas aquelas brasas quentíssimas na roupa dele, na bainha da roupa dele, que estava debaixo ou ao redor, perto de seus pés. E quando ele coloca as brasas nele, na frente e atrás, o sacerdote que estava de plantão, então poderia até adormecer, mas por um pouco tempo, por causa do calor da brasa. Tudo estava quentinho por causa dessas brasas que estavam na sua roupa. Mas em poucos momentos a sua roupa começaria a pegar fogo e aquele sacerdote se levantaria, arrancaria sua roupa e fugiria do monte do templo, completamente pelado e envergonhado, demonstrando que ele era um servo preguiçoso. Este é o exemplo do ladrão na noite. Todas as vezes que vemos que as escrituras usam essa terminologia, esta frase do Senhor, vindo do ladrão da noite, vindo como ladrão da noite, ele sempre vem para o fraco, o preguiçoso, o sonolento, o que não está fazendo o seu trabalho, que está batendo nos outros servos e amigos, que está bêbado e maltratando. Estes são aqueles que o Senhor vem como ladrão de noite. Nós nunca devemos nos relacionar o dia do Senhor vindo sobre nós como ladrão de noite. Cada vez aparece como uma conotação negativa. Não devemos estar dormindo. Nós temos de estar fazendo o trabalho que foi entregue para nós. Depois ele continua a dizer, porque eles quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. Como você gostaria de ser um integrante, parte desse grupo em particular, na qual de repente acontece a destruição? Não em particular. Eu não acho que ninguém aqui queremos estar ligados a eles, porque são eles que estão dizendo paz e segurança, são eles que estão clamando paz e segurança. Na verdade, eu li nos jornais de outros dias que Barack estava pedindo para todos a orar pela paz e segurança. Suas próprias palavras, e aqui fala que quando eles chamam por paz e segurança, então de repente destruição acontece com eles. Do mesmo jeito que acontece com uma mulher dando à luz.
Agora a palavra como é uma conjunção usada aqui em uma comparação, na qual chamamos de quê? Sinônimo. Sinônimo é uma palavra são semelhante que pode ser descrita, como as dores de parto, aquelas que está grávida. Agora deixe-me perguntar por que temos que olhar para essa comparação, para saber quando ele vem essas dores de parto que acontecem com a mulher grávida. 3 semanas depois que ela se engravidou. Não! Quando o tempo de luz, o tempo de dar a luz chega, quando as dores do parto começam, neste momento, se ela estiver preparada ou não, não faz a menor diferença no mundo. Porque o bebê vai sair de uma maneira de noite, ela vai dar a luz de um jeito ou de outro. Então, quando o tempo chega, Deus tem colocado o seu plano em ação. E quando o tempo chegar, quando o dia do Senhor começar, quando o dia do Senhor começar, quando o 7º dia do mês, o mês do sábado, o sábado do milenar começar, as dores de parto vão se tornar tão graves e é o que vai acontecer, é que todas essas são as dores de parto que irá resultar em seguida de dar à luz, ou seja, a volta do Messias. Em outras palavras, o Messias não vai voltar como um bebê dessa vez, ele está vindo como um conquistador, um rei governante, e o mundo vai entrar nas dores de parto dessa vez. Maria teve as dores de parto na última vez, o mundo terá as dores desta vez, porque agora será a vinda do Messias, que irá governar esse mundo com uma vara de ferro. E é esta a revelação que estamos procurando nesse tempo específico. A próxima palavra na Escritura diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tessalonicenses 5:4. A palavra mas, novamente, é uma conjunção, mas é uma conjunção de contraste. Mas define em contraste que nós não devemos estar em trevas, que aquele dia pega a gente como um ladrão. Nós temos que ser filhos da luz, filhos da luz. Nós temos que saber o tempo de Deus, os seus moadim, suas festas, suas imagens e sombras proféticas, de modo que essas sombras de imagem são o que Deus falou, o fim do começo. Nós não podemos deixar o dia, o milênio do Senhor, descer sobre nós como um ladrão na noite. As dores do parto não vão vir para cima de nós e nós estarmos completamente inconscientes, porque nós temos que ser filhos da luz. Se entendemos o tempo de Deus, seus moadins, veremos que este é um momento que preparamos para as coisas que vão acontecer. Paulo escreveu aos crentes de Roma, ele fez uma pergunta retórica. Ele não estava preparando que eles escrevessem tão rápido para de volta, mas ele fez a pergunta: que vantagem tem os judeus? Que vantagem tem os judeus? E se você perguntar a muitas pessoas, eles diziam: bom, nada. Deus não quer nada com os judeus. Deus não quer, tem abandonado os judeus. Os cristãos, os gentios têm substituído os judeus. Eles não estão no plano mais de Deus. Isso é o que as pessoas falaram. Mas o que Paulo disse, o que as escrituras dizem, que vantagens são dos judeus? Ele respondeu muito em todos os sentidos. Muito em todos os sentidos. Agora, de todas as vantagens que existe em ter nascido na cultura, em uma família em que você é ensinado a Torá, os 5 livros de Moisés, que são as básicas instruções para a vida. De todas as vantagens que existe de ter nascido, que quando você acorda de manhã, que você anda pelo dia, que você deita, quando você se senta na mesa, você é ensinado as palavras de Deus em toda a sua vida. De todas as vantagens que existem, ele diz que, principalmente porque eles foram confiados os oráculos de Deus. De todas as vantagens que existem, a principal vantagem é que a Israel foram confiados os oráculos de Deus. Quais são esses oráculos que são tão importantes que, de todas as vantagens que existem, este é o maior de todas as vantagens? Em Hebreu fala que na hora que precisamos ser instrutores, você precisa que alguém te ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Mas quais são os oráculos que são tão fundamentais, tão importantes, que nem mesmo podemos abrir nossas bocas como instrutores, senão pelo menos entendemos os básicos desses oráculos? Foi Pedro que falou que se alguém ministra, que se alguém me ensina, que se alguém fala, que falem como os oráculos de Deus. Mas quais são esses oráculos? Se existe alguma coisa que falamos, se existe alguma coisa que ministramos, que é isso? Qual é esse fundamento? Será que eles ainda estão sendo ensinados hoje em dia? As pessoas sequer entendem essas coisas dentro daqueles que dizem que são seguidores de Messias. Foi Steve que disse que nossos pais receberam os oráculos vivos para nós.
Quais são esses oráculos viventes que os pais de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, até as 12 tribos, que eles receberam esses oráculos viventes e que deles passaram para os seus filhos de geração a geração? O que são, então, esses oráculos viventes? As palavras oráculos é um pouco mística, não? Ela não é bem usada hoje em dia, mas a palavra oráculo é a palavra logion, no grego, é a palavra de comunicação. Vemos que, de acordo com o testemunho das Escrituras, de que Moisés e os profetas foram enviados para as 12 tribos de Israel. Foi para Israel que os profetas foram enviados. Os profetas não foram enviados para qualquer cidade, tribos, qualquer lugar ou qualquer outro lugar neste mundo, mas sim para as 12 tribos de Israel. E está escrito no Logion, os oráculos vivos, as escrituras sagradas, que são os escritos daqueles profetas. Eles foram entregues para Israel para tomar cuidado. E vemos que através da história que Israel tem feito um trabalho muito bem, muito mais superior que qualquer outra cultura na manutenção da pureza das escrituras. De fato, na Torá, que são os 5 livros de Moisés, ainda há uma sequência igual de letras. Nos primeiros 5 livros da Bíblia, que em Gênesis, cada 50 letras encontradas no livro de Gênesis, está escrito Torá, Torá, Torá. Em Êxodo também está escrito Torá, na mesma sequência de letras, depois de cada 50 letras. Mas em Deuteronômio e Números, as palavras Torá estão escritas para trás, apontando para o livro central, que é o livro de Levítico, no qual cada 7ª letra no livro de Levítico escreve Yahvé-Vá-He, Yohe-Vá-Ve, o que significa Yahweh, 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 Yahweh. É a assinatura de Deus sobre a sua Torá. Nas escrituras hebraicas, até o dia de hoje, ainda tem a mesma sequência de distância das letras. 3.500 anos mais tarde, nem sequer uma palavra foi tirada do lugar. Agora, você não poderia falar isso com cada tradução da Bíblia, que nenhuma letra está fora do lugar? Claro que não. Algumas traduções são absolutamente ridículas, mas mesmo assim existe um Torá. Há somente um texto hebraico, e isso mantém a pureza. E era isso que foi entregue a Israel, e eles mantiveram ela melhor do que os gregos, latim, inglês, francês ou qualquer outro. Porque foi entregue a eles, e do mesmo jeito que Paulo falou que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, que Israel é o que o Pai amou e que deu vocação, sem arrependimento, o que foi entregue nas mãos deles até o dia de hoje. Cegueira parcial tem acontecido com Israel até a plenitude dos gentios, mas isso é apenas uma cegueira parcial. Shaul, Paulo, não estava cego. A Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia, recebida por Moisés no Monte Sinai, é a base para todas as Escrituras. É na Torá que nos arrependimentos sobre as festas do Senhor, que nos mostra por detalhes das sombras proféticas que o Messias tem que cumprir. As festas do Senhor são a base das profecias bíblicas. Os detalhes incorporados na festa do Senhor da primavera são os oráculos viventes de Deus, nos mostrando profecias emocionantes relativas à volta do Messias como um servo sofredor. Quando nós entendemos a festa do Senhor, então nós entendemos o Novo Testamento. Se não entendemos a festa do Senhor, as Escrituras do Novo Testamento continuarão a ser um quebra-cabeça para sempre para os países ocidentais. Convidamos você a se juntar a nós novamente para o capítulo 3 da série de 26 partes sobre as profecias da festa do Senhor, a Torá e o caminho para Emaús. Eu sou Michael Rood, em Israel, lhe dando Shalom, paz, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.